Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, com essa pauta sensacional que é a pauta da OAB, capitaneada pelo meu grande amigo João Rafael, com a abertura aí da OAB do meu amigo Carlos Eduardo Cadu, A gente hoje vai tratar aqui de alguns assuntos da prática forense, vamos falar também de ações afirmativas e um pouquinho de direito internacional, Um programa hoje um pouco mais tiro curto aqui, tem gente que está precisando de ir vai para Brasília hoje, Então a gente vai fazer um programa assim um pouco corrido também, mas bem informativo, como todos os dias aqui no Cultura Geral. Um grande abraço, muito obrigado por nos receber aí na sua sala, com essa sala aqui de bate-papo. Bom, gente, Juan, seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Geral, um prazer te receber para a gente poder falar um pouquinho mais aqui do direito internacional de uma forma geral, Assim, uma passagem mais, uma abordagem mais geral. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Betão. Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a cidade de Nova Lima pelo aniversário, que é no dia de hoje. E é como você falou, a gente vai dar uma pincelada, pegar algumas as questões mais importantes do direito internacional, que não é um direito muito comum do dia a dia das pessoas, mas a gente vai tentar traduzir isso para o dia a dia, explicar detalhes, pegar um pouco da teoria, pegar ali os principais casos da pauta de direito internacional atual e esmiuçar para tentar passar de uma forma bem didática para que o cidadão novolimense conheça e entenda um pouco mais do direito internacional. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber, a gente tratar um pouquinho aí das ações afirmativas, a gente falar um pouquinho também de prática forense, a gente vai tratar desses assuntos todos aqui, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Então, eu que agradeço o convite, é uma honra participar do programa. Aproveito para parabenizar a Nova Lima também, hoje é aniversário de Nova Lima, e espero que eu possa colaborar um pouco aqui com essa questão, a diferença um pouco da prática e da teoria no direito, e principalmente no direito processual penal e penal, que é um pouco divergente da teoria, ela acaba te levando a algumas diferenças no dia a dia. Eu espero que eu possa ajudar o cidadão e também aquele estudante de direito recém-formado. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui para a gente falar um pouquinho das ações afirmativas, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, Betão. Primeiramente, parabenizar todo cidadão novolimense pelos 317 anos, falar um pouco de ação afirmativa, tentar mostrar que a nossa cidadania, a nossa democracia depende muito dessas ações do Estado e até da sociedade mesmo, para garantir a nossa cidadania e democracia como um todo. Bom, deixa eu fazer o intervalinho, daqui a pouquinho a gente já volta, A gente vai fazer só uma chamadinha, daqui a pouquinho a gente volta com Cultura Geral para fazer esse bate-papo super interativo com todos vocês aqui. Um minutinho só, a gente já estará de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Campos de Congonhas, Congonhas das Minas de Ouro, Congonhas de Sabará, Vila Nova de Lima e hoje, Nova Lima. A história de Nova Lima começa no século XVIII, com a chegada do bandeirante paulista Domingos Rodrigues da Fonseca Leme em busca de ouro nos ribeirões dos Cristais e do Cardoso. Com raízes cravadas nas montanhas de Minas e na extração mineral, Nova Lima foi uma cidade que durante muitos anos viveu da produção do ouro e depois da extração do minério de ferro. De lá para cá, a cidade se transformou, se tornando destaque no cenário mineiro e nacional.
Com mais de 90 mil habitantes, Nova Lima é palco de roteiros turísticos, gastronômico, cervejeiro, esportivo e cultural. Além de abrigar construções de diversas épocas, herança dos povos que ajudaram a construí-la. No dia 5 de fevereiro, a cidade comemora seu aniversário de 127 anos de emancipação político-administrativa. São 317 anos contando a história das riquezas minerais do estado de Minas Gerais. Parabéns, Nova Lima! Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, voltando aí com o programa Cultura Geral. Ô Juan, vamos começar esse bate-papo interessante aqui. Como é que está essa situação dos refugiados, essa questão da imigração, né? Há um tempo atrás você tinha a lei de imigração, hoje mudou um pouco algumas coisas, algumas regras. Como é que ficou toda essa situação? Nós temos aqui, por exemplo, em Nova Lima, por exemplo, nós temos aqui nós temos imigrantes aqui de vários lugares, né? E uma cidade naturalmente já vocacionada para a imigração, né? Sim. Pois bem, em meados do ano passado, houve a revogação do Estatuto do Estrangeiro Antigo e, consequentemente, aprovou-se no Congresso Nacional uma nova lei, a Lei do Imigrante, a Lei do Estrangeiro, de modo geral. Essa lei promoveu algumas mudanças pontuais e ela atualmente se encontra em vacatio legis. Em relação à questão dos refugiados, para você ter uma noção, no Brasil, no ano passado, aumentou em 222% o número de refugiados, de pedidos de refúgios aqui no país. Isso principalmente em decorrência da crise que afetou a Venezuela atualmente, entendeu? Com as questões políticas internas lá, muita gente saiu de lá e veio aqui para o Brasil. Ademais disso, no mundo hoje a gente vê um movimento migratório consistente e em número elevado. Na Europa, por exemplo, com a questão da Síria, de 2015 para cá, o número de pedidos de refúgio lá aumentou cerca de 600%. Entendeu? Geralmente a gente observa essa questão migratória, principalmente em relação ao refúgio, quando está acontecendo alguma situação grave em alguns pontos do globo, quando há, por exemplo, desrespeito aos direitos humanos em relação a tais povos. Esses povos tendem a procurar um lugar mais seguro em outro país. Essa relação que tem, por exemplo, essa relação de medo, né, das pessoas, porque nós temos o Estado Islâmico que permeia muito dessa condição também, nesse processo de invasão, nesse processo de tomada de cidades e tal. Acaba que gera muito medo e tem muito assassinato, muito genocídio. Com certeza. Essa situação é muito agravante, está muito agravada com o passar do tempo, ou deu uma atenuada assim, com relação a essas pessoas? Os sírios, por exemplo, nós recebemos muitos desses sírios aqui em Belo Horizonte, né? Então, exatamente, está intimamente ligado à questão do medo. Primeiro porque você pega uma situação de completo caos. Geralmente nesses lugares não há mais a presença daquele Estado que antes conseguia prover o mínimo de segurança. Segundo, por quê? Segundo, porque às vezes o próprio Estado impõe um medo, dependendo do regime, né, interno, impõe um medo no cidadão que faz com que ele queira ir para um outro lugar mais seguro, que ele consiga ter uma vida normal e que ele consiga sobreviver. Sim. A Venezuela, como é que está essa situação entre as nossas fronteiras com a Venezuela? Essas pessoas elas estão tendo seus direitos e garantias individuais respeitados? Você sabe como é que está essa situação? Pois é, então. Hoje existem três focos no mundo que são extremamente preocupantes em relação
ao direito internacional, especificamente em relação à proteção dos direitos humanos. Na Síria, como você bem pontuou, em relação ao Estado Islâmico, hoje o Estado Islâmico lá está mais enfraquecido, já não detém mais o controle de quase... Ele tinha o controle de praticamente toda a Síria, hoje ele tem um foco de 5%. A Venezuela, em relação ao governo, há controvérsias em relação a como realmente está a situação da Venezuela. Você vê, de um lado, organizações internacionais de proteção aos direitos humanos apontando inúmeras violações, principalmente no quesito à oposição política, mas, de outro lado, você vê entidades ligadas ao governo, de certo modo, falando que não é bem assim, que há uma criação de um medo para, de certo modo, prejudicar. Mas o fato é que o pedido de refúgio no Brasil hoje aumentou consideravelmente, principalmente por conta da Venezuela. Então isso demonstra para a gente que há alguma coisa errada. E o terceiro lugar onde, acho eu que é o mais grave, inclusive, é na Coreia do Norte, que é um caso à parte. Sim, que é a Índia. Que para falar da Coreia do Norte, eu acho que a gente precisa de um programa inteiro. Né? Só que o principal ponto do que está acontecendo lá é que tem uma comissão da ONU designada atualmente para verificar se está havendo genocídio na Coreia do Norte, com o objetivo de levar o ditador lá, o Kim Jong-un, ao Tribunal Penal Internacional. Isso já é uma jogada política e econômica também, né? Tem pessoas que falam que sim e tem organizações que falam que não. Essa comissão, ela está atrelada à Organização das Nações Unidas. Então, ela tem um caráter institucional relevante. São 3 juízes, 2 inclusive já foram juízes do tribunal, juízes de Haia, e um juiz americano que é especialista em direitos humanos com uma experiência muito vasta no assunto. Então, assim, dá para acreditar muito no que essa comissão vai apontar. Doutor Luiz, vamos pular um pouquinho do assunto aqui. Existe muita diferença quando o advogado ele vai começar com na prática forense mesmo, principalmente no direito penal? Ô Betão, eu noto isso desde quando eu estava na faculdade, porque a teoria, os livros, ela te dá toda a dinâmica, te dá todo o conteúdo, seja histórico para o prático, que vai se tornar prática, né? Sim. Mas quando você se depara com a realidade no dia a dia, dos fóruns, tribunais, dos corredores forenses, dentro de delegacias, você começa a ver que não é tão simples ou tão didático ou tão romântico, tênue, né, como romântico como nos livros. Porque você não aprende na faculdade como lidar no dia a dia, como ir ao fórum, o que fazer na secretaria, como e quando se postar em uma audiência, o momento, os direitos, as suas prerrogativas como advogado, bem como também como membro do Ministério Público ou magistrado. Então, uma audiência, principalmente na área criminal, que é a área que eu atuo, ela inicia, ela não tem o ponto o final dela, ninguém sabe como vai ser. Você estuda, você tenta se planejar e está bem preparado para a audiência, mas o que vai surgir no meio da audiência? Isso aí, então você só adquire com a prática, vivenciando e acompanhando outro colega mais experiente ou como estagiário, né, o seu advogado que te coordena. Nessas andanças suas aí pelos tribunais de Minas, aí, o senhor tem visto assim, que existe a formação do advogado, ela tá mais coesa, está mais forte, ou ela está mais flexível, mais flexibilizada? Olha, eu tenho um grupo de estudantes que eu acompanho, tenho uns trabalhos práticos, desde a elaboração de peças e passar um pouco da experiência. Eu acompanho muito e eu vejo que hoje o curso, a ciência jurídica, a formação, ela foca muito principalmente na aprovação do exame de ordem e também no concurso, que é muito teórico. E pouca formação desde a elaboração de uma peça inicial, de uma contestação, como anexar os documentos, quando e como falar
Isso aí, infelizmente, muitos alunos não têm essa oportunidade de aprender. Eu tenho um exemplo que fui a um julgamento do tribunal sustentar e tinha uma audiência, era uma audiência simples, e liguei para um colega meu recém-formado, já com a carteira da OAB, para que ele pudesse me cobrir. E ele falou que não iria, porque ele nunca tinha feito, ele não iria sozinho, que queria me acompanhar em outras audiências para que ele pudesse, então, ir sozinho. Ou seja, um advogado já com carteira da ordem que não se sentiu seguro para estar presente em uma audiência, sozinho, sem um outro colega. Como que anda as garantias constitucionais das pessoas que precisam de uma assistência no direito penal? É um tema também, como diz o colega, isso aí daria... Um outro programa inteiro. Sem dúvida. Olha, hoje essas questões das garantias constitucionais, ao meu ver, eu entendo que ela, cada dia mais ela vem sendo mitigada. Com base em alegações, às vezes, com hipótese de resolver, mitigar. Então, literalmente, os meios não justificam os fins, eles estão pulando o meio para ter o fim, né? E aí, principalmente na área penal, quando a gente entra dentro de um sistema carcerário nacional, isso não é um problema só de Minas, os direitos humanos e qualquer garantia fundamental ali, em momento algum, você pode ter certeza que elas são tão, no minimamente, acobertadas, garantidas. Tem sido um desafio advogar nessa área? Não? Sempre, sempre. Desde o fato, às vezes, de conseguir acesso a um processo ou uma investigação, até mesmo o problema agora que nós está tendo na Nelson Hungria, inclusive com a AB, do presidente Dr. Fábio Piló, está batalhando, que era não dar acesso ao advogado atendimento ao seu cliente, por questões de procedimento interno. E é um direito do advogado e do cliente e do cidadão que está preso de ter o seu advogado atendê-lo a qualquer momento dentro do horário, né, alguns de 9 às 5. Mas você retirar isso, você está infringindo não só as prerrogativas do advogado, mas também o direito do cidadão. Como é que você se sente assim, advogando nessa área, assim, uma coisa bem pessoal mesmo, assim? Olha, a advocacia criminal para mim, eu gosto, eu falo, é um vício, tá? Ela é muito, eu estudo muito a questão histórica, filosófica, mas a gente vê em cada dia mais os tribunais, hoje que essas jurisprudências mudando e essas garantias cada dia sendo mais mitigada, eu às vezes me sinto impotente, mas nunca largo o bastão, sempre corro atrás. Se você perde na primeira, você recorre para a segunda instância e, se necessário for, Brasília, como se diz, vamos até o final. Eu tenho uma referência que é, para mim, um dos maiores juristas, Rui Barbosa, mineiro, que ele fala que o advogado ele é imprescindível e ele deve combater independente de qual crime ou qual ato o cliente seja acusado. O advogado ele está ali para defender a todos. É um dever do advogado. Doutor Marcelo, deixa eu pular aqui, para a gente falar um pouquinho de ações afirmativas aqui também. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas é quando o Estado ou a sociedade civil se organiza para trazer equidade nas relações, né? Necessariamente seria quando o Estado tenta garantir que o indivíduo vai ter uma equidade em qualquer que seja a sua relação com os demais entes daquela sociedade. Então é quando um empregado vai conversar com um chefe, ou então quando o filho do empregado quer estudar para daqui a um tempo poder empreender também, poder estudar para o nosso filho da empregada que vira médico, aquela, né, a luta do filho da empregada e está atendendo o filho do chefe amanhã, dele dar essa garantia ao cidadão, de poder romper essas camadas sociais de uma forma mais tranquila, né? Quando não só o Estado, a sociedade mesmo se organiza para que isso ocorra. Dentro dessas ações afirmativas, nós temos aí o sistema de cotas, que é um sistema bem polêmico, né? Muito polêmico. Como é que o senhor vê essa situação? Então, esse sistema de cota é uma questão muito até antiga, né? Você, quando fala assim, as cotas são para negros ou são...
é muito direcionada, eu acho que o ideal era abrangir, né? Quando você fala em vez de cotas raciais, que são muitíssimo importantes, falar em cotas sociais também, mostrar que todo indivíduo que está numa situação de desvantagem da sociedade tem a condição de prosperar mesmo, de romper essa casta social que a gente tem, né? A forma como a nossa sociedade ela se divide como casta social. Poder romper aquela barreira da pobreza extrema e prosperar. Você acha que nós como sociedade, em alguns momentos modernos, em outros momentos nem tão modernos assim, você acha que a gente está caminhando assim, para uma sociedade mais igualitária? Olha, isso vai depender da sociedade como um todo, né? Se a gente acabou de falar aqui com o Dr. Juan sobre Venezuela, Coreia do Norte, agora a gente tem que falar a ponto de Brasil. A nossa sociedade está pronta para ver isso acontecer? É difícil. A nossa situação política ela é bem conturbada, mas eu acho que assim, com o apoio da sociedade civil organizada, se organizando para garantir mesmo estudo, educação, uma integração entre essas castas sociais, isso é possível. É possível, sim. Você imagina que a gente consiga, por exemplo, com uma boa parte da sociedade, por exemplo, as pessoas falam muito do Bolsa Família, por exemplo, que tem muita gente que fala, isso é uma esmola, é uma coisa assim. Mas como é que o senhor vê essas contrapartidas governamentais para que se diminua, né? Se não conseguir fazer pelo menos uma refeição por dia, né, cara, é uma coisa absurda, né? Como é que você vê todo isso, todo esse contexto assim, que a gente tem vivido, por exemplo, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo inteiro, uma guinada mais conservadora assim, da política e tal, né? Um Estado, de certa forma, um Estado mais liberal, né? O senhor vê isso como um retrocesso, você vê isso como um desenvolvimento, ou você vê a política da forma que foi feita e da forma que tem sido conduzida agora, existe uma diferença, uma discrepância muito grande entre um modelo e outro, não? Apesar de fazerem parte da mesma proposta inicial, né? Mas hoje quase que separou praticamente as duas leituras. Ações afirmativas, eu acho que ela deve ter um estudo constante. Você não consegue fazer uma ação afirmativa que perdure ao longo do tempo. Ela tem que ter um estudo constante, igual você falou, o Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família, na sua implantação, foi importante. Hoje, talvez, tenha que ser reformulado, como qualquer outro plano de governo. Assim como a Previdência tem que ser repensada a todo momento, as ações afirmativas também. Você não pode, às vezes, falar, o Bolsa Família ele foi importante? Foi. Hoje eu acho que não tanto. Mas, a partir do Bolsa Família, você tem que repensar e pensar modelos de ações afirmativas que vão perdurar para aquela sociedade, que vão se adaptar à sociedade e a sociedade vai conseguir crescer a partir delas. Essa guinada mais liberal, mais conservadora que a gente vai ver e provavelmente deve ver nas próximas eleições também, né? Você tem que conseguir adaptar, porque você precisa às vezes diminuir o tamanho do Estado, mas não para deixar um cidadão desamparado. Você não vai deixar o seu povo ao léu. O Estado ele não vai abandonar o povo, ele vai abandonar o excesso, né? A gente pensa assim em grandes salários do judiciário, do legislativo, do executivo, que não são necessariamente que você vai reduzir uma assistência do Estado para aquelas pessoas necessitadas. O Estado tem que manter aquela solidariedade, essa solidariedade com seus cidadãos, que é independente. Você pega, às vezes, países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que têm também suas ações afirmativas, que buscam, através do Estado, manter a sociedade integrada, uma sociedade que consiga romper essa casta social, que é o importante. Eu acho que é você dar uma igualdade de condições, né, para as pessoas poderem prosperar na vida. Doutor Juan, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa brasileira foi morar em Londres, chegou em Londres, casou com uma londrina, ou com um londrino e tal. Perdeu a cidadania brasileira? Agora está desse jeito. O que acontece? Como você falou, o direito internacional
ele engloba diversos aspectos da imigração. A cidadania brasileira, o Brasil, ele concede a cidadania ao nato, que é a pessoa que nasce aqui, e ele concede também a outras pessoas que porventura se desejam naturalizar brasileira. E a pessoa brasileira que muda e, por exemplo, e adquire a nacionalidade do outro país de maneira não originária, que é, por exemplo, por domicílio e por casamento, ela pode vir a perder a nacionalidade brasileira. Foi, por exemplo, o caso recente de uma nacional brasileira que se mudou para os Estados Unidos e adquiriu lá a nacionalidade por casamento, cometeu um crime lá, ela abriu mão da nacionalidade brasileira ao adquirir a nacionalidade americana, cometeu um assassinato, fugiu para o Brasil e chegou aqui e foi pedir o reconhecimento da nacionalidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, o ministro da Justiça não concedeu a nacionalidade, ela recorreu ao Supremo, o Supremo entendeu que não, entendeu que ela perdeu a nacionalidade brasileira e que ela já não fazia mais jus à proteção do Brasil. Então ela foi extraditada, entendeu? Então, se a pessoa, para ficar claro, se a pessoa saiu daqui, casou lá fora, acabou. Porque antigamente ainda tinha essa... Somente se o país de origem, o país de origem, o país que ela foi, exigir que ela abra mão da nacionalidade brasileira. Se o país exigir, pode ser que ela não perde a nacionalidade brasileira. Ah, tá. Mas se por deliberalidade ela abrir mão da nacionalidade brasileira e adquirir uma outra, ela perde a nacionalidade brasileira. Doutor Leonardo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. As pessoas que, por exemplo, precisam de um auxílio e não tem condição de ter esse auxílio, o que ele pode procurar? Se como advogado, por exemplo, ele precisa de um auxílio, ele está preso, por exemplo, não tem, deixou de pagar uma pensão alimentícia ou cometeu algum crime, não tem como pagar um advogado. Qual é a alternativa que essa pessoa tem? O primeiro é a Defensoria Pública, né? Apesar que, por questão são poucos defensores, algumas comarcas, inclusive, não tem defensor público, que é o Estado que paga, ele entra no cargo concurso público e ele, então, vai trabalhar para o Estado, vai advogar para as pessoas que têm a hipossuficiência financeira, econômica, o pobre no sentido legal, né, que não consegue arcar com o advogado. É um trabalho muito bem feito que a Defensoria Pública realiza. No entanto, há uma sobrecarga de trabalho para o defensor. Muitas vezes o defensor tem 7, 8, 9 mil processos para ele cuidar. E existe também... Trabalho que não acaba mais, né? É muito. E também existe a questão do advogado dativo, né? O juiz da comarca, ele nomeia o advogado, ele aceita ou não, e ele vai arbitrar um honorário advocatício que quem vai arcar é o Estado, que em Minas Gerais vem ocorrendo um problema. O AB vem orientando, inclusive, para evitar ou não aceitar essas nomeações, porque o Estado não vem pagando os honorários daquele advogado ativo. Então, seriam os meios. E também, muitas vezes, existem, né, os núcleos de prática jurídica nas faculdades do curso de Direito, que eles atendem. Então, quem atende são os estudantes. Sempre aqui no Valima é a Milton Campos, ela faz um trabalho assistido brilhante pelo professor. E tentam também desafogar essa questão e atender, e serve também em contrapartida para que os alunos possam aprender na prática. E é também importante, porque o advogado está ligado diretamente ao meio social, a fazer valer o direito. Fazer valer o direito não é absolver um culpado ou punir um pai inadimplente na pensão, é que as coisas aconteçam de forma legal, dentro da capacidade. Se cometer um crime, que seja punido pelo aquele crime, nem mais nem menos. Então o advogado está diretamente ligado a essa questão social, né? Eu falo com o advogado como agente de transformação social. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa.
as ações afirmativas, elas têm vida longa? Você acha que depois da criação dessa política pública de ações afirmativas ter sido colocada em prática, elas têm vida longa, ou você acha que ela tende-se a reduzir com o tempo e até sumir dentro de uma nova política mais conservadora? Acho que sumir não, eu acho que ela tem que ser repensada, porque a dificuldade das pessoas, elas são inerentes ao tempo. Hoje nós temos realmente uma pobreza muito grande, a divisão de castas sociais muito distantes, mas que com o tempo, às vezes, se você conseguir uma sociedade mais equitativa, você tenha outros problemas. Então eu acho que essas ações afirmativas, elas tendem a mudar com o tempo, mas não sumir. Eu acho que sumir, infelizmente, eu acho que é uma utopia muito grande pensar que a sociedade vai ser justa, perfeita e de uma forma muito linear, né? Uhum. Você acha que isso tem uma possibilidade de corrente em nível nacional? Eu digo assim, por exemplo, um governo lança um sistema de ajuda às pessoas mais carentes e tal. E às vezes, por exemplo, em determinados centros, um Bolsa Família, por exemplo, ele não é suficiente para garantir ainda a sobrevivência de algumas pessoas. Você acha que isso pode ser uma alternativa para as prefeituras e para o governo do estado também? Você acha que isso pode ser uma contrapartida, por exemplo, você ter o programa Bolsa Família com outro programa com complementação de renda e uma contrapartida da própria família? Você acha que isso seria possível? O Brasil, ele é um país muito grande. O Brasil ele tem dificuldades regionais muito distintas. O problema é quando você tenta fazer uma coisa central, né? Você tenta fazer uma coisa em âmbito nacional que tem que funcionar no Brasil inteiro. Eu acho quase impossível. Os problemas da região sul são totalmente diferentes da região nordeste, são totalmente à parte, né? Eu acho que isso tem que ficar mais em conta das prefeituras, do estado como ente federado e com certeza, lógico, com a participação da União. Mas que toda essa participação tenha como núcleo central o cidadão daquela região. É muito difícil você falar. Com certeza o Bolsa Família ajuda muito bem as pessoas do Nordeste. Que hoje na região Sudeste você precisa mais do que? De um FIES, de um programa que vai te garantir educação. O Brasil é muito grande, são regiões muito distintas. Para você conseguir trazer equidade para cada região, você tem que ter uma participação da sociedade civil como um todo, você tem que ter a participação do Estado, vendo quais são as peculiaridades daquele povo e uma aplicação de uma forma específica para cada região. E com certeza, quando você muda aquela região, você complementa sistemas para que traga uma equidade, você pode ter milhões de programas que vão ajudar aquele cidadão daquela região de uma forma mais específica. Muito bem. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Passa rápido, programa bom, passa rápido, a conversa rende, né? Não dá nem para tomar um cafezinho, né? Nem para tomar uma água, né? Bom, o programa termina aqui. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.